Exatamente o sentimento de uma criança desligar uma luz e o quadro elétrico ao sentir a redução de consumo, sentir-se no jogo a ter mais pontos ou a cidade menos poluída, ou seja... Vocês eram mesmo idealistas. Éramos muito idealistas e fazia todo o sentido, ou seja, mesmo a nível de viabilidade não é nada de outro mundo, a não ser realmente esta parte do hardware e do equipamento que tivemos muito Não, e não só. É o problema que depois tentaste resolver, que é o problema do mercado, que é quem é que compra e onde é que ele está. Exatamente. E isto foi tudo o percurso, porque fomos então realmente para a parte da educação das crianças, vimos depois há uma parte do mercado do consumidor, ou seja, de quem decide e compra, que também estava a ter ainda muitas dificuldades entre ouvir muita informação sobre o problema de sustentabilidade, ou seja, a consciencialização também já havia, mas ainda não tomava as decisões, havia um gap enorme entre as pessoas quererem ser sustentáveis e serem realmente sustentáveis naquilo que compram diariamente. Ora, sejam bem-vindos a mais um Bitalk, um podcast que não é de comida, mas de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, quem é o nosso convidado de hoje? Bom, pegada de carbono, desenvolvimento sustentável, preservação do ambiente, são três expressões que nos preocupam cada vez mais e que nos fazem mudar de vida e de hábitos de consumo e por aí fora. Pelo menos deveriam fazê-lo. Hoje vamos falar com o Sérgio Ribeiro. O Sérgio é um dos cofundadores da Planet Earth, precisamente um negócio direcionado à sustentabilidade. O Sérgio interrompeu a preparação do ambicioso evento World Gathering 2020, que terá lugar em Lisboa, já no final de abril, para podermos falar hoje dos temas que nos interessam a todos. Certo, Sérgio? Certíssimo. Sérgio, olha, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite. Antes de saltarmos para a sustentabilidade e Planet Earth, nós gostávamos de perceber um bocadinho melhor o teu percurso. Eu sei que tu és formado em biotecnologia. Sim, é verdade. Como é que isso começou e porquê é que tu escolheste biotecnologia? Eu acho que foi a primeira lição de vida que recebi logo, que é nunca sabemos o que é que a vida nos espera, não é? E há um percurso que vamos aprendendo enquanto vamos caminhando. E andando anos atrás, até posso fazer as contas, cada vez torna-se mais difícil, mas há cerca de... Em 2008, faz 12 anos, eu achei que realmente o meu percurso que queria seguir era biotecnologia. E porquê é que achaste que era biotecnologia? O curso é Engenharia Biológica no técnico. A área da biotecnologia sempre fascinou, talvez por uma parte minha, muito de interesse na ficção científica, na parte da genética, dos novos combustíveis, da nova energia. Sempre gostei muito destas temáticas. Portanto, já estava muito ligado à sustentabilidade e ao clima e ao ambiente? Já, de alguma forma sim, mas naquilo que eu acho que estava mais ligado era na questão da inovação. Eu adorava a questão futurística da inovação e da inovação para o bem, ou seja, que nos direcionasse para um caminho certo. Ou seja, foste atrás de um sonho. Basicamente. É? E talvez do interesse muito pessoal daquilo que é, talvez, de tudo que via à minha volta, não é? Nós somos uma esponja daquilo que vivemos, e dos filmes, das histórias, e eu sempre gostei muito e muito absorvi conteúdo desta área da ficção científica do futuro e de ver como é que nós, seres humanos, projetávamos nestes formatos o nosso futuro. E a biotecnologia achei sempre era o futuro. Achei na parte da genética, dos biocombustíveis, e quando entro no técnico, acabo por fazer o percurso normal, digamos assim, tinha 5 anos pela frente de mestrado, e de licenciatura e mestrado, só que no percurso deste curso comecei-me a perceber de que muitas vezes aquilo que nós gostamos deverá manter-se como hobby e deverá se manter como um consumo pessoal e não como uma carreira. É muito diferente gostar de uma coisa como tema ou gostar de fazer carreira num tema em específico. Isso é interessante. Como é que tu chegaste a essa conclusão? Só vi uma forma. Imaginaste se eu estivesse a fazer isto no meu dia-a-dia, todos os dias, durante X anos? Não dá para imaginar, tem que se fazer. E se calhar das melhores decisões que tive enquanto estudava foi trabalhar. Eu estava, quando fazia o meu curso de Engenharia Biológica, eu trabalhei desde guia de museus, depois fui para o laboratório, fui trabalhar na investigação, ou seja, que achei que era o primeiro
a área que eu me interessava ou ter Mas na universidade? Não, eu trabalhei numa empresa da Lab Black, que trabalha com a EDP na parte de monitorização e investigação sobre as águas das albufeiras, e eu estava especificamente a trabalhar em perceber qual é que era a influência dos micróbios e dos seres vivos mais pequenos, digamos assim, na corrosão dos materiais, porque estava a verificar uma corrosão que não se justificava quimicamente, mas biologicamente. Um assunto que para mim é super interessante, ver como é que realmente os micróbios ou a biologia estava... Devia ter-te entusiasmado ainda mais pela biotecnologia. Completamente, mas isso, o tema era completamente entusiasmante. O problema é que depois, no dia-a-dia, ou seja, para chegar a este tema, havia uma rotina que não me entusiasmava, que era de estar muito atrás do balcão. Eu gostava muito do planeamento das experiências e tivesse liberdade, que foi excepcional, de planear as experiências que queria fazer para chegarmos a uma conclusão. Agora, no percurso, 95% do meu tempo era testar, o que não há problema nenhum, foi um ensinamento ótimo para a frente da minha vida, mas na prática estava dentro do laboratório o dia todo e não me via fazer. E aí parte depois para a minha segunda hipótese. Pensei, bem, se calhar vou querer ir para a indústria, é uma coisa mais prática. E na minha tese de mestrado... Mais prática no sentido de não tinhas que estar atrás no laboratório? Era mais... Ias mais on the field, On the field, exatamente. Estava no campo, no terreno, a fazer trabalho e a ver maquinaria, a ver processos, que sempre gostei muito desta temática. E foi assim? E foi assim. Consegui que no mestrado arranjar um tema, e isso também foi, acho que uma coisa... Acho não. Foi algo que eu lutei para ser um tema que eu queria experimentar. Não estava dentro daquele leque apresentado pela faculdade. E consegui soube que a Galp estava com uma microfábrica lá. Qual é que era o tema exatamente? Que é de biocombustíveis. Okay. Porque a Galp tinha uma pequena refinaria ao lado da grande refinaria em Sines, que era de biocombustíveis. E eles queriam que eu fizesse lá um trabalho de melhorar a questão dos efluentes e da gestão dos efluentes da fábrica. E foi essa a minha tese de mestrado. Agora, algo que gostei muito também, deu-me uma experiência muito grande na parte de engenharia especificamente e dos processos, mas também não senti que era algo que eu queria fazer todos os dias. E foi nestes testes, não é? Se calhar na analogia dos laboratórios. Mas tu aí foste pela negação, ou seja, tu aí percebeste pelo menos duas coisas que tu não querias fazer. Exatamente. Agora, como é que tu chegaste à conclusão do que é que realmente querias fazer? Porque num destes testes eu encontrei o que queria fazer. Enquanto estava a fazer estes trabalhos, eu tive inclusive até na associação de estudantes, ou seja, eu fui sempre muito de testar. Eu comecei a ter um interesse muito grande e tinha aqui um bichinho qualquer dentro de mim que queria fazer um projeto que começasse do zero e visse a tornar-se realidade. Não foi uma decisão, ou seja, não houve um dia, nem me lembro qual é o dia que te tornaste empreendedor. Também mesmo esta definição acaba por ser às vezes muito difícil de criar. E eu comecei a criar uma noção de uma ideia de jogo para as escolas e para as crianças, onde as crianças, ao jogarem mini-jogos, estavam a retirar mensagens de sustentabilidade. Foi muito difícil o processo porque eu não tinha capacidade, não tinha o background académico de programar. Foi preciso financiamento, foi algo que demorou algum tempo, mas conseguimos inclusive um piloto em Guimarães que, apesar de ter demorado muito tempo, a resiliência levou a que... Mas esse projeto que fizeste foi com quem? Foi com a Câmara de Guimarães e com o apoio da ERSE, onde nós apresentámos. Eu estava na faculdade, só aconteceu depois de eu já estar na faculdade. Ou seja, quando eu saí, tinha este leque de testes e de experiências pessoais no mercado de trabalho, e de tudo aquilo que eu fiz, tudo me deu grande background, não foi só a negação, deram muita experiência que eu pude transportar e transpor depois para a minha vida, mas claramente as duas que me chamaram a atenção foi esta ideia de fazer projetos meus que me entusiasmava de uma forma que nenhum outro me entusiasmava. E claramente isso tem que deixar, o trabalho que fiz como museu, no museu de guia de museu, foi uma coisa que me interessou imenso. E isto era porquê? Mas porquê? Era as pessoas, ou seja, eu passava diariamente a adaptar um discurso sobre como é que era um museu de eletricidade em Belém, explicar como é que funcionava uma fábrica de termoelétrica e como é que funcionava a eletricidade a crianças que iam desde os 3 anos aos 60 e tal. Ou seja, tive realmente grupos com esta variedade e com diferentes backgrounds, diferentes conhecimentos a priori. E esta questão de comunicar, ou seja, esta questão de como estamos a comunicar foi sempre algo que me associou muito. Tanto que esta parte do empreendedorismo eu dou muito valor à questão da comunicação.
à questão de como é que estamos a passar a mensagem, e acho que foi um pouco no cruzamento destas duas experiências que me levou a Eu acho que isso é um tema interessante que estás a tocar, que no fundo é como é que uma pessoa descobre o que quer fazer, porque hoje em dia, portanto, nós temos um percurso académico em que temos que tomar várias decisões à medida que vamos fazendo o nosso percurso académico, e fazemos-lo sem realmente ter experiências, não é? Qual é que é a importância que tu sentes das pessoas estarem a ter experiências práticas, não é? Para tomarem as decisões? Portanto, existe aquela lógica de tiras o secundário, antes de ir para a universidade se calhar vai trabalhar, tiras a licenciatura, antes de fazer o mestrado vai trabalhar. Portanto, isso para ti, do que eu sinto, foi fulcral para tu decidires e encontrares o caminho que querias. Fulcral. E muitas vezes perguntam-me, as pessoas perguntam-me às vezes como é que foi o meu processo, e às vezes a título individual, ou seja, não é em público, mas perguntam elas porque querem saber como é que foi o meu processo. E no fundo foi quase como no laboratório. Foi tal e qual, eu digo isso. No meu curso, eu fui fazer até um discurso lá e disse: nós estamos habituados a estar num balcão a testar e a ver o que é que falhava e até resultar, e pegámos no que resulta e continuar a testar, ou seja, tem uma ramificação de coisas na nossa vida, e nós temos que transportar isso para a nossa vida pessoal. Uma coisa que eu quero deixar clara é: eu não acredito em receitas, ou seja, eu nem acredito nem na história do se acabares o curso vais ter o que tu queres, mas nem no oposto. Cria-se muito aquela história, narrativa de as pessoas bilionárias e milionárias, as pessoas de sucesso e felizes não acabaram a faculdade, que se criou muito porque tínhamos figuras que criaram com esta história. Claro. Portanto, eu não acredito nem numa nem noutra. Eu digo que cada um tem mesmo é que testar várias coisas, e respondendo à tua pergunta, tem que testar mesmo muitas coisas, porque aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos ser o ideal, se não experimentarmos, pode estar completamente errado, e isso vai nos levar pela estrada errada que queremos seguir. Sim, Sérgio, mas de facto o que foi determinante no teu percurso foi teres essas experiências. Nem todos conseguem ter essas experiências, de facto, quando estão na faculdade, não é? Agora, se calhar uma das formas de o fazer, e já temos falado sobre isso, é efetivamente as pessoas depois de tirarem os 2 anos, diremos assim, ou os 3 anos de faculdade, antes de fazerem o mestrado, pelo menos terem uma experiência de trabalho que lhes permita orientar-se melhor sobre o que é que eles querem fazer efetivamente, não é? Eu acho que... Portanto, porque hoje há um bocado aquela coisa completamente doida, que é um tipo, acaba a escola, como aquilo que o Tocha estava a dizer, vai para a faculdade, tira o curso, depois faz logo de seguida um mestrado, depois se calhar já está a ser pressionado para fazer um doutoramento, faz o doutoramento, depois já inventaram o pós-doutoramento, não é? E se calhar ainda vai haver o pós-doutoramento. Acho que já há pós-doutoramento. Acho que há doutoramento para a vida toda. Portanto, eu tenho percebido isso. Mas eu digo muito sinceramente, eu acho que não há mal nenhum nisso se a pessoa quiser. É isso. Há pessoas que querem fazer isso. E precisamos de pessoas dessas. E a única coisa que eu quero garantir sempre, e que eu quis garantir para mim, e que eu quero garantir sempre para dizer às outras pessoas, é que elas tenham realmente a certeza do que estão a testar, e que não assumam isto como um dogma, ou seja, como uma certeza. Eu, se quiser, eu até posso achar, logo à partida, que o mestrado ou que o doutoramento é o meu caminho a tomar, mas eu tenho que ter o discernimento para avaliar durante o percurso se é realmente aquilo que eu quero fazer. O que está a dizer, e tem toda a razão, é que muitas vezes o que acontece é que as pessoas já tomam por um caminho e sentem que não estão a ir pelo caminho certo, mas mesmo assim continuam, porque acham que isto é que vai dar. Porque vai dar, e porque tem um pensamento errado sobre esse tema. E muitas vezes porque não vem alternativa. Não vem alternativa. Mas acho que, e vou ser muito sincero, muitas vezes a falta de ver alternativa acaba por... Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós dizemos, temos 24 horas por dia, todos. A questão de dizer que não temos tempo para fazer algo, nós temos todos o mesmo tempo. Ou seja, isso não existe, não ter tempo. Nós estamos a dar prioridade a outras coisas em função de outras. Esta é a nossa gestão de tempo. E se eu disser que eu tive a minha vida da faculdade, e às festas, etc., mas se disser que tive que prescindir de muitas coisas da minha vida para poder estar a testar e a trabalhar enquanto estava a estudar, tive que o fazer. E inclusive, muitas das vezes, foi por uma questão financeira. Ou seja, este teste eu garanti sempre que era algo que me dava um suporte financeiro para ir pagando também as minhas contas. Ou seja, há sempre alguma forma de o fazer. Claro que não temos... Nem tudo é possível, isso concordo. Temos que fazer sempre escolhas. Temos que fazer escolhas. Mas grande parte destas escolhas, claro que não é limitada, não podemos sempre fazer tudo o que quisermos, mas há sempre um leque
de hipóteses que podemos fazer, e a primeira barreira é mental. E é a questão da prioridade, é o que estavas a dizer, não é? O que é que tu defines como prioridade na tua vida e em que é que tu pões a energia? Sem dúvida, sem dúvida. E isso foi fundamental. Eu percebi que a minha energia estava a ser gasta e equilibrada, pelo menos na parte que eu não queria deixar de ter, e vou deixar muito claro, eu quis aproveitar a minha fase de faculdade também a divertir-me com os amigos, aproveitei a faculdade neste sentido. Mas se houve vezes que eu tive que cancelar saídas, que os meus amigos foram para a noite ou que foram para festas e eu fiquei em casa a fazer erros, mas a realidade é que eu estava em casa a fazer erros de tentar patentear coisa, mas estava a aprender neste percurso, e naquelas horas eu escolhi algo em detrimento de outra que me serviu para um caminho. Eu acho que no final de contas é sempre uma questão de escolha. E é engraçado estamos a falar de prioridades, porque eu acho que o que tu estás a fazer neste momento na Planeteers, e já lá vamos chegar, tem muito a ver com dizer às pessoas e às empresas que há outras prioridades, certo? E porque a prioridade do ambiente, hoje em dia fala-se mais, né? Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, o tema não era tão premente, não era uma prioridade. E o que vocês estão a fazer com a Planeteers, no fundo, é criar essa prioridade. Mas antes de chegarmos lá, como é que tu conheceste os teus co-founders, o Sérgio e o Carlos? O Sérgio sou eu. O Carlos Sérgio, desculpa. O Carlos eu conheci-o inclusive no Museu da Eletricidade, porque nós estávamos, ele trabalhava, ele era também guia no museu. E houve umas primeiras ideias ainda antes da ideia do jogo que nós estávamos a tentar implementar, onde começámos a trabalhar. Ele tinha background em engenharia eletrotécnica e nós íamos entrar muito nesta questão do consumo de eletricidade nas casas e queríamos melhorar esta questão da eficiência. Conhecemos lá, começámos a debater algumas ideias, era tudo papel era em tudo branco. na base da poupança de energia que vocês Era poupança de energia, ou seja, nas primeiras ideias, naquela primeira sopa primordial das nossas ideias, foi sempre já com essa etiqueta de sustentabilidade, e a partir daí, pronto, veio a acontecer esta montanha russa de coisas, onde inclusive depois entrou mais pessoas, mais uma equipa fundadora, e onde até depois noutros projetos entraram outros cofundadores neste projeto, ou seja, tanto nas outras áreas onde abrimos, sempre demos espaço a que pessoas que fechassem alguma área em que nós não tínhamos esta capacidade de o fazer, fizessem parte desde o início e pudessem ser cofundadores destes novos produtos e destas novas iniciativas que estávamos a lançar. Explica lá melhor esse conceito. Nós, desde o início... Dá um exemplo. Sim, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu vou dar, se calhar, tendo uma dualidade, um contraste. Nós, ao início, eu e o Carlos, quando começámos com estas primeiras ideias, estávamos fechados em casa e tentávamos publicitar ou divulgar ou reunir e falar o mínimo sobre as nossas ideias. Nós rapidamente apercebemos que com esta obsessão de tentar guardar as coisas e proteger, temos que patentear antes de falar das coisas, o que não nos levou a grande sítio, vou ser sincero. O vosso grande segredo e grande descoberta. Não nos levou a lado nenhum. O grande segredo estava aí, e que nós só demorámos um ano a perceber, que era, nós precisávamos era de ir para a rua, para o mercado e testar as ideias para que com este feedback o nosso produto fosse alinhado e limado de acordo com aquilo que o mercado precisa. Mais uma analogia da nossa vida, de pessoal, que é acharmos que algo é real e que é uma necessidade real e que é algo que queremos, não quer dizer que o seja. A mente há esta coisa, a mente chama-se mente porque realmente mente. Ou seja, nós temos que ouvir o mercado para perceber o que é que ele precisa. E quando começámos a abrir estas ideias e a falar com outros, percebemos que havia muitas backgrounds académicos, muitos talentos e muitos conhecimentos que nós não tínhamos, que ajudavam-nos a criar outras áreas. Um dos casos do evento, que depois podemos falar mais à frente, o evento que vamos ter do World Gathering que já mencionou, foi devido à entrada de outro cofundador, que é o Hernani Gouveia, que acaba por trazer depois um complemento enorme àquilo que estávamos a criar. Ou seja, tivemos muito esta experiência, mais uma vez, daquilo que não estava a resultar e daquilo que estava a resultar, e as coisas só começaram a levantar voo quando começámos a juntar mais pessoas nesta movida. O que tu estás a dizer é que vocês tinham um projeto, os dois, e que depois esse projeto foi agregando outros microprojetos, não é? Onde havia outros founders, é isso? Exatamente. Mas isso tem alguma estrutura? Isso funciona de que maneira? Isto tem dois momentos, ou seja, há dois momentos aqui grandes, se eu tiver que reunir, eliminando os detalhes à parte, há dois grandes momentos, que é este em que eu e o Carlos avançamos com esta ideia da Planeteers, em que começamos com o jogo, e inclusive depois abrimos
pela primeira vez o nome Planeteers publicamente com um mercado online de produtos sustentáveis, e foi assim pela primeira vez que nos lançámos ao mundo como Planeteers. E o segundo momento é quando percebemos que havia outros projetos que queríamos fazer sobre este chapéu, mas porque vimos necessidade de outros players internacionais e nacionais e que fazia sentido, de nestas conversas, ao tentarmos perceber qual a melhor forma de tornarmos isto real, percebemos que havia uma pessoa, neste caso concreto o Hernani Gouveia, que vinha trazer algo que não tínhamos àquilo que era a criação de um projeto desta dimensão, à questão do financiamento, do investimento, de criar um projeto que é completamente diferente de fazer um evento ou fazer um website. E ou seja, mas como é que vocês saltam de um projeto que era de poupança de energia para um marketplace, para um mercado de sustentabilidade? A ouvir, mais uma vez. Foi aí que você estavas a dizer que vocês tinham uma ideia, foram falar com várias pessoas? Exatamente. Nós, até vou ser muito, agora indo ao detalhe desta parte, muito transparente naquilo que foi a ideia de, nós tínhamos a ideia de ter algo que se pusesse num quadro elétrico, ou seja, já se fala muito, os smart meters, isto já existem, e até há outros produtos que são comercializados para ter em tempo real o contador, e nós queríamos isto ligado ao software, ou seja, que as pessoas estão a usar para que pudessem ter sempre alguma noção do que é que estavam a gastar em tempo real, porque há uma coisa que ainda acontece hoje em dia, que é no final do dia acontece sempre uma surpresa da energia. O problema foi, ao irmos para o mercado, vimos que havia vários desafios que nos levavam para outras áreas de negócios, onde o primeiro desafio logo era este produto que se metia nas tomadas elétricas, ou seja, ainda não havia penetração de mercado destes produtos para termos um público viável para começar a usar estes dados. E até pensámos, bem, se calhar vamos comercializar isto. E sempre víamos um problema na nossa implementação, nós pegámos nesse problema e tentávamos tornar num negócio. E começámos a ver grandes empresas e outros movimentos de tentar implementar isto, mas havia um problema tecnológico, havia um problema ainda de mercado e de maturação do público para este tipo de produtos, onde aí sim passámos depois para o jogo. Mas as soluções já existiam, não é? As soluções já existiam, o problema é que não havia mercado ainda suficiente, era para aproveitar, porque nós precisávamos era destes dados que vinham do quadro. Vocês trabalhavam os dados, não eram os equipamentos? Exatamente. E quando fomos para tentar resolver este problema, havia todo um outro mundo que nós no momento não o queríamos atacar, e focámos noutra coisa, e daí o jogo, ou seja, percebemos, ou resolvíamos este problema dos quadros elétricos e do tempo real, dos dados em tempo real do consumo, onde tínhamos EDP, Enel de Itália, Endesa, grandes empresas a fazer investimentos grandes e com fornecedores, mas mesmo assim estavam a ter alguma dificuldade de entrar no mercado, e nós aí, é logo uma chamada de atenção. Ou então ficámos só pelo software, onde sem ligar à parte do quadro elétrico, sem essa possibilidade, avançámos só pelo software de jogos para crianças na parte educacional. Ou seja, ficámos só pela parte que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Tinha, porque nós queríamos que os jogos estivessem ligados ao quadro elétrico. E vocês no fundo também queriam formar as pessoas, que é para quando elas crescessem depois... Exatamente. Os jogos estivessem ligados ao quadro elétrico. Nós queríamos ter exatamente o sentimento de uma criança desligar uma luz, e o quadro elétrico, ao sentir a redução de consumo, sentisse no jogo a ter mais pontos, ou a cidade menos poluída, ou seja... Vocês eram mesmo idealistas. Éramos muito idealistas. E fazia todo o sentido. Ou seja, mesmo a nível de viabilidade, não é nada de outro mundo, a não ser realmente esta parte do hardware e do equipamento que tivemos muito dificuldade. E não só. É o problema que depois tentaste resolver, que é o problema do mercado, que é quem é que compra e onde é que ele está. Exatamente. E isto foi tudo o percurso, porque fomos então realmente para a parte da educação das crianças, vimos depois há uma parte do mercado do consumidor, ou seja, de quem decide e compra, que também estava a ter ainda muitas dificuldades entre ouvir muita informação sobre o problema de sustentabilidade, ou seja, a consciencialização também já havia, mas ainda não tomava as decisões, havia um gap enorme entre as pessoas quererem ser sustentáveis e serem realmente sustentáveis naquilo que compram diariamente. E nós fomos analisar este gap, ou seja, qual a razão das pessoas de saberem que tem que ser e não serem. E um dos fatores que nos chamou mesmo muita atenção nesta pesquisa foi que ainda se estava a pedir de várias coisas que a pessoa gastasse um dos seus maiores ativos para ser mais sustentável, que é tempo. Cada vez mais temos menos tempo, é o nosso maior ativo, as nossas agendas são cada vez mais caóticas e as pessoas preferem comprar conveniência à sustentabilidade.
é a realidade hoje em dia. Ou seja, eu se estiver a chegar tarde a casa, vou dar um exemplo, eu próprio dou a mal palmatória e eu queria era resolver também o meu problema, que percebi que se replicava em outros com o mercado online depois que abrimos. Ou seja, depois do jogo das crianças, queremos atacar o consumidor, olhei para mim e pensei, eu estou a ir para casa, tardíssimo, de trabalho, depois temos as coisas do dia-a-dia, contas, cabeleireiro, coisas do dia-a-dia normais. Chego a casa, tenho uma filha de 2 anos, pá, estou a chegar tardíssimo, eu quero ainda vê-la. Onde é que eu vou procurar a questão do produto mais sustentável que eu precisava de comprar para casa? Eu tenho uma loja ao lado, eu estou a escolher o quê? Conveniência em função de sustentabilidade. Claro. E nós então pensámos, sustentabilidade tem que ser mais conveniente, tem que ser mais acessível. E o online era uma boa forma de o fazer. Agregámos todos estes produtos, onde acabamos por ter agora, já temos mais de 2.000 produtos só em Portugal. Então explica... E acessível às pessoas. Antes disso, caracteriza então o que é o portal da... O Planeteers então lança-se depois destas ideias de jogos e de educação, lança-se para o mercado do consumidor em julho Portanto, de 2017. É um marketplace, não é? Com um marketplace. Ou seja, o Planeteers.com nasce como um mercado online, um marketplace, que agrega estes produtos e vendedores de todas as partes do país que têm produtos mais sustentáveis, ajudando a chegar ao consumidor. Como é que vocês escolhiam os produtos para entrarem no site? Nós temos pessoas internas que são engenheiros ambientais da equipa, logo desde o início da primeira equipa que criámos, e foi sempre à base de muitas parcerias. Ou seja, também e fomos melhorando, nós tínhamos sempre um questionário para garantir e verificarmos se os produtos realmente eram sustentáveis a nível do material, a nível do tipo de como era produzido, a nível da reutilização, ou seja, da saúde, ou seja, também de vários fatores do fair trade. Mas diz uma coisa, vocês faziam isso de forma proativa, ou seja, vocês diziam, nós precisamos de um produto nesta área, vamos à procura dele. Inicialmente sim. Sim? Inicialmente teve que ser, ou seja, para mesmo popular, né? Vocês precisavam de popular. Nós inicialmente, até porque nós tínhamos uma questão que é o marketplace não pode lançar vazio. Portanto, e nós tínhamos que encher antes de divulgar. E então, inicialmente, mais do que agora, tínhamos que estar a ligar para milhares e milhares de produtores, vamos dizer centenas de produtores ao início, onde arrancamos em 2017, em julho de 2017, este marketplace com 17 produtores que arrancaram connosco e vendedores e mais de 300 produtos. Foi assim que arrancámos. Eu tenho a experiência disso porque sou cliente da Planeteers. Ótimo. Vou saber. E posso dizer o contexto, que acho que é interessante, até para tu saberes. Nós temos um projeto sustentável na Serra da Lousã, portanto, uma aldeia que é a Cerdeira. Certo? Não sei se conheces. Conheço. A Cerdeira Home for Creativity, portanto, que é um projeto em termos de turismo sustentável associado às artes. E obviamente queríamos e é a prática que fazemos de utilizar os produtos sustentáveis e ter digamos assim, todo um conjunto de políticas de sustentabilidade de todo o projeto, não é? E uma das coisas que nós necessitávamos era de detergentes para a roupa. E encontrámos precisamente o Planeteers, não é? Porque não é fácil de encontrar, a verdade. Não é fácil. Tens que importar do exterior, tens que importar da Alemanha, não é? Então na Planeteers encontrrámos detergentes que tinham o Ecolabel, que a gente precisava, não é? Portanto, aliás, também, entretanto, a própria Cerdeira já é certificada com o Ecolabel. Parabéns, mas foi de facto uma experiência muito importante, não é? Porque de facto era muito difícil encontrar produtos. É time consuming encontrar, e mesmo depois que a gente encontra informação sobre existir, depois não sabemos onde adquirir, e nós queríamos resolver estes 2 passos na decisão do Sim, isso é claro, hoje em dia as pessoas cada vez mais estão preocupadas com isso, mas para mim isso tu disseste é fulcral, é o convenience. Exatamente. Uma pessoa precisa de comprar uma coisa, vai comprar uma coisa ao sítio mais perto, mais rápido, sem chatices. E enquanto pedíssemos as pessoas para gastar esse tempo, ou gastar não apostar na conveniência para ser sustentáveis, era uma barreira enorme. Ainda continua a ser. Nós não o resolvemos, não é? Nós queremos ser um agente que está disponível às pessoas para estes momentos de eu querer comprar algo mais sustentável. E agora até abordámos temos uma abordagem diferente online que nós transportámos agora para outra plataforma, em que também está em inglês, preparando para entrar, já estando preparado para entrar noutros países, porque começámos a receber até muitos contactos de pessoas de fora de Portugal a pedir se nós enviávamos e se nós estávamos disponíveis para comprar para Portugal. E aí vê-se a necessidade e a procura. Mas aí já se pode perder a sustentabilidade, não é? Só no envio já estamos a... Isso acho que aí não há hipótese. E nós queremos resolver um problema de cada vez. E, por exemplo, uma das questões que nos colocam é
Então, mas a questão de eu ir comprar a um supermercado é mais sustentável, mas as pessoas esquecem-se de como é que foram lá, como é que foi lá parar. Ou seja, desde que foi produzido, transformado, embalado, etc., e foi lá parar, aquilo não nasceu ali. Distribuição toda, A né? distribuição toda. Eu não estou a dizer que é mais sustentável. Eu estou a dizer é que há casos em que o online é mais sustentável do que o comprar nas lojas, mas também há o oposto. A não ser que não estamos a falar de grandes distribuidores. Se estamos a falar de produtores locais, obviamente que a conversa é diferente e eu acho que aí deve ser a aposta. E é algo que nós, com o Marketplace, nós queremos, ao ganhar a escala de produtos e de oferta, cada vez mais consigamos poder focar na prioridade dos locais. São dos nossos, Se tiverem muitos produtores, vão conseguir trazer coisas que estão mais perto do consumidor. e dar essa oferta. Ou seja, mas em bom rigor, a tendência, os produtos, haver cada vez mais produtos sustentáveis, haver cada vez mais produtos também com rotulagem ecológica, não é? E a determinada altura tu não vais conseguir ter tudo no marketplace, não é? Portanto, ou seja, por um lado tens a questão de ter que preencher todos os itens que são necessários em várias áreas, não é? Portanto, se estamos a falar de detergentes, tens de ter detergentes para tudo e um par de botas. Se estamos a falar em outro tipo de produtos, também vais ter que preencher todo um leque muito vasto. Ou seja, isso pode tornar efetivamente o projeto muito pesado do ponto de vista da oferta e poderá também complicar o próprio utilizador a encontrar os produtos dentro do marketplace. Isso por um lado. Por outro lado, também tens o problema, efetivamente, que se os produtos são cada vez mais sustentáveis, as lojas de conveniência também passam a ter esses produtos. Portanto, e aos poucos o teu marketplace também vai perdendo clientes porque já está a concorrer com o mercado todo. Eu vejo o oposto. É a mesma lógica de quando se abriu a internet, dizer, bem, que eu vou abrir a internet, toda a gente vai ter um site. É a mesma lógica. Nós queremos é que o nosso site passe a ser um sítio top of mind em que as pessoas confiem naquilo que estamos ali a oferecer neste momento de transição. Vocês querem ser uma Amazon, mas eu sei que quando vou comprar lá um produto, é um produto sustentável. Há uma confiança há uma confiança entre a marca e isso é a nossa prioridade máxima, haver uma confiança daquilo que nós, como Planeteer, estamos a oferecer e a divulgar àquilo que as pessoas estão a comprar, tanto que nós seguimos o máximo possível com atenção o consumidor, ou seja, quem compra. Se há algum problema, se há algum tipo de dúvida sobre a questão daquilo que compraram, nós estamos sempre em resposta garantida da nossa parte, de ter a certeza que o que estamos a oferecer está correto, é viável. Isso é a nossa prioridade máxima. Ou seja, isso é a segunda questão que estava a colocar, ou seja, ao contrário, respondendo na ordem contrária, que é, nós queremos neste momento de transição, marcar uma posição de confiança para o consumidor em que ele possa saber que o que está a comprar tem logo um critério de sustentabilidade e é transparente. Sim, mas nesse caso vocês têm de facto fazer uma análise se efetivamente aqueles produtos são sustentáveis ou não, não é? Exatamente, e aí cada vez mais é aí que temos melhorado a forma como avaliamos. Nós estamos a falar, imaginemos, isso é a parte pesada. Então vocês recusam produtos. Pois, essa é a parte mais dura. Nós recusamos produtos e isso tem a ver com a primeira questão que colocou, que é o tornar mais pesado. Uma Amazon ou outro tipo de marketplace não há questão de ser pesado, ou seja, nós somos um marketplace que queremos ter a máxima de oferta possível, tem que ser uma coisa muito user-friendly para encontrar o tipo de produto que quer. Portanto, nós agora até na nova plataforma começamos para a área de playlists, tipo Spotify, ou seja, soluções sustentáveis para momento do nosso dia-a-dia, para a festa, party sustainable ou sustainable office, ou momentos da nossa vida em que nós mostramos logo ofertas já segmentadas para o que nós vamos fazer. Em relação à questão de como é que estamos a filtrar, que isso é muito importante, nós, como disse, desde o início que estamos a fazer essa segmentação, mas estamos a falar de produtos que não são certificados. Ou seja, já há uma série de certificações feitas, e isso nós não queremos entrar nesse meio. Nós já temos o EcoCert, ou seja, coisas que são muito bem trabalhadas, em que no fundo já nos dão a garantia de que há uma avaliação muito minuciosa da sustentabilidade do produto, e isso é quase uma entrada garantida. Sim, esses são imediatos. É um passo. Exatamente. O problema é que há muitos produtos que não são, não é? Tu falas com produtores e dizes, mas isso é ecológico. É ecológico, com certeza. Esse é o desafio. Depois vais ver, não tem nada de ecológico. E por isso é que nós temos mesmo que de alguma forma, e é isso que nós temos feito desde então, criar, primeiro que tudo, uma folha, um plano de critérios muito bem pensado, e depois nós é que temos que verificar este tipo de produtos. Mas como é que nós estamos a trabalhar? O que nós queremos quando estamos a falar de online, o que nós estamos a trabalhar é numa forma de que este formulário de entrada de produtos acaba por ser um contrato
e de compromisso legal. Ou seja, onde o produto... Do fornecedor, né? Do fornecedor onde põe, e aí estamos a trabalhar agora, onde nós o que fazemos é que nós acabamos por trabalhar um intermediário com comprovativo de afirmação legal, não é? De que tudo o que estão ali a afirmar é um compromisso com o consumidor, e isso, ou seja, para os que não têm certificação. E nós separamos isto muito bem, que é, agora vamos ter muita área daquilo que é certificados, as pessoas assim têm a confiança de certificado. O outro dizemos, isto não há certificação X, Y e Z, mas há um compromisso do fornecedor, neste sentido da área da saúde, dos materiais. Mas não consegues ter a verificação, certo? A verificação pessoal não conseguimos. Ok. Isso não conseguimos. A não ser, aí sim seria algo que nós, se tivéssemos de fazer isso, estávamos a entrar no mercado de certificação. Uhum. E é aí que nós não queremos entrar. Nós queremos ser um passo primário de novas empresas. Mas tens consciência que ao fazer como estás a fazer, estás a pôr um carimbo de certificação de que esses produtos são ecológicos. Mas transparente. Ou seja, nós estamos a dizer exatamente quais são os critérios que eles responderam, mas dizemos que não é uma coisa detalhada a ir ao campo, à fábrica. Que não é verificável. Não há verificação na fábrica. Ou seja, vai acabar por haver 3 níveis de consumo de produtos e de sustentabilidade com o que nós estamos a fazer. É assim que eu vejo. Vocês fizeram isso porque já estavam a sentir falta de produtos dos certificados? Sim e não só. Porque havia muitos produtos novos e empresas novas, isto é um mercado muito efervescente, com novas ideias da sustentabilidade, novos produtos, novas tecnologias. E estas certificações têm um custo associado. E há empresas que estão a começar com estes produtos novos que nós não os queríamos deixar de fora, não têm o tempo ou os recursos para ter a certificação, e a forma que o temos de fazer é ter este segundo segmento a seguir às certificações que já outros fazem, a dizer, olha, isto são novos produtos, mas há aqui uma garantia, não os queremos deixar de fora porque são novos produtos, são empreendedores. Eu percebo o que já está a dizer, no fundo, tu estás a correr um risco porque à partida as pessoas já veem a Planeteers como um marketplace sustentável. Portanto, um fornecedor que vá lá e diga, nós respondemos a todos estes critérios e somos sustentáveis. A pessoa que vai comprar não tem tempo. Lembras? Exato. E eles não vão ler esses critérios. Eles vão só simplesmente abrir a plataforma e vão dizer tudo o que está aqui é sustentável porque a Planeteers diz que sim, né? Portanto, há um pequeno risco que vocês correm, mas vem do facto de vocês quererem ter mais produtos e oferecer às pessoas o que elas precisam e tentar responsabilizar os fornecedores do lado... E não só. E é não deixar de parte aqueles que estão a criar novos produtos. Ok. Ou seja... Sim, é que estava a dizer, essa é que foi a tua motivação. Porque há muitos produtores que... E aliás, porque no início... Foi aí que nós nos apercebemos disso, porque no início nós, como não estávamos a falar de uma grande escala, íamos mais individualmente falar com um, nós sabíamos que eram sustentáveis realmente porque conhecíamos o processo, conhecíamos o local onde era produzido, mas não tinham certificação por uma questão de recursos, como disse. Uhum. Sim, e nós pensámos, se há este caso, há outros casos. Agora, o que nós temos que fazer é, garantidamente, temos que ter uma área em que dizemos às pessoas, tem que ser transparente a dizer, este tem os certificados XYZ, este não tem, é um novo produto, mas nós fizemos um primeiro filtro. É melhor ainda do que... Mesmo assim é melhor para o consumidor, ou se dá uma certa confiança e informação, do que comprar às cegas. Claro. É sempre uma orientação maior do que não ter nada. Portanto, no fundo, o que vocês querem ser e o que são é um fornecedor pode ir ao vosso site à Planeteers e se tiver um produto sustentável, colocá-lo lá à venda sem custos. Exato. E um consumidor pode ir ao vosso site e comprar produtos que pode ter mais segurança de que são produtos sustentáveis. Exatamente, de forma muito transparente naquilo, agregando certificações no sítio, que é algo que faltava também, mas não deixando de parte pequenos produtores e startups que tenham bons produtos e que nós queremos pelo menos dar espaço até eles conseguirem ter uma certificação. Dar espaço de mercado. Sérgio, mas então vem uma pergunta inevitável, é qual é o modelo de negócio? Onde é que vocês ganham dinheiro? Nós trabalhamos com o modelo comissionista. Nós o que fazemos é, até porque achamos que é o caminho certo neste momento para poder crescer e ter a nossa visão e missão concretizada, que é ser a maior base de dados então, da oferta estava a dizer sem custo não, tem que pagar uma comissão. Sim, certo? mas tem um custo fixo, não é? É success fee, basicamente. Okay. Ou seja, o que nós queremos é também, por causa desta presença de muitos produtores novos e startups nesta área, tem o seu espaço, tem que ter este filtro de sustentabilidade, não há um custo para lá estar. Se vendermos, há uma percentagem que uma comissão que nós ficamos com isto, ou seja, é um negócio de escala. Ok, quem é que trata da logística, da entrega de produto? É tudo por parte de cada um dos fornecedores. Okay. Ao que nos permite também fazer este modelo, senão era totalmente impossível. Já este modelo só funciona em escala. Se tivéssemos essa questão de logística, de armazenamento, de envio, aí seria impossível de todo completamente pensar no modelo. Vocês têm algum controle sobre essa parte logística? Ou seja,
vocês sabem que um cliente encomendou e quando é que lhe é entregue o produto? Sim, completamente. Isso temos essa Como é que informação vocês toda, fazem isso? porque a própria plataforma dá esse sinal, porque é comprado na nossa. Certo, Na é nossa. comprado na vossa, o tracking é O feito na tracking é vossa. feito na nossa. Vocês também têm um sistema de tracking e E sabem. o back-office, E e tem cada um vendedor tem um back-office. back-office. Exatamente. Ou seja, tudo isso é feito através da nossa. E como disse, e nós estamos constantemente a trabalhar próximo de quem compra para qualquer problema de envio, porque eles falam é connosco, depois não vão falar com o vendedor, e isso para nós é fundamental porque vem naquela base que tinha falado, que é de confiança e de relação com quem está a visitar o nosso site. Queremos que sejamos nós a fazer isso. Ou seja, já uma pergunta por curiosidade. Eu encontro um fornecedor, compro uns sabonetes. Se eu for comprar diretamente ao fornecedor, consigo um melhor preço? Depende. Há fornecedores que conseguem, que fazem a margem no nosso. A maioria não tem. A maioria, eles têm a percentagem de marketing do seu produto E em incorporada. vez de gastar em marketing, estão a dar uma comissão para É aquilo, olha, que é o que faz sentido. vou-te fazer marketing, mas só me pagas se eu vender. Certo. Basicamente é isto Marketing que estamos a ver. performance. Estamos a dar uma montra, mas só é marketing performance. E isto para nós é um no-brainer e que vai nos permitir chegar realmente. Sim, para o à consumidor é oferta que excelente, tem queremos. um local só onde pode fazer as compras todas. Exatamente. E nós temos visto ainda outra coisa curiosa, que é que nós, mesmo na questão do preço, nós temos visto que esta área de sustentabilidade, senti isto com o marketplace, precisa de concorrência dentro do próprio mercado de sustentabilidade. Porque nós tínhamos um produto, não preciso dizer qual agora, mas Estás a dizer que estás a precisar de concorrência. o mercado precisa, não somos nós. Pessoal, fica aqui um apelo, não é? Exato, Estão a precisa. fazerem concorrência ao Tem sério. que fazer, não, e podem fazer, isso não há problema nenhum, porque há concorrência e mesmo nós não somos o único mercado Claro, do claro. mundo que o faz. Nós temos algumas diferenças de segmentos onde estamos a dar oferta, etc., mas não somos o único que o faz. Agora, o que estamos a dizer é que concorrência no mercado sustentabilidade do produto, ou seja, se temos um produto que é o único que tem ecolabel num site ou numa prateleira, não há concorrência àquela proposta que ele está a dar Isso é verdade. de mercado, que é de ser sustentável. É verdade. Ele já pode me meter um apercebi preço. disso, é verdade. Ou seja, quando começámos a ver no online que começaram a haver produtos concorrentes uns dos outros, começámos a ver mudanças de preço para baixo. Ou seja, eles já estavam numa área comum a vender o mesmo produto sem a proposta diferenciadora dos restantes de serem sustentáveis, logo eles tinham que começar a trabalhar no preço também. E eu acho que isto é fundamental também para que seja democratizada esta oferta de sustentabilidade. Esta Sim. é uma análise. E quebrar aquela barreira dos produtos sustentáveis, são todos super Exato. caros e o biológicos e etc. Ou seja, é uma questão de escala, também de poder escalar a produção de um produto com estas características de sustentabilidade, mas também é de concorrência, sinto eu, com o que vi do mercado. Ou seja, agora. eu ainda queria falar um bocadinho do World Gathering 2020, mas antes disso tenho uma questão que eu acho muito pertinente, que tem a ver, eu sei que vocês têm grandes planos de expansão para 2020 na Europa, mas há 2 países aos quais eu tenho mixed feelings e tentar perceber como é que funciona a lógica, que é os Estados Unidos e a China. Certo. E queria perceber um bocadinho quais é que são as tuas ideias sobre esses 2 países e se vocês planeiam ir para lá, não, há barreiras, o que é que tu sentes sobre isso? Claro que há barreiras e eu acho que eu estou de longe sequer de imaginar as barreiras que me vão aparecer pela frente. E começando pelo início, Europa, sim, eu acho que faz todo o sentido pela questão também de facilidade de movimentação de bens e também da questão legal e de entrada de empresas. Há uma facilidade maior na Europa que acho que devemos aproveitar. Mas Europa o quê, em concreto? E aí Países? está. E começando por mercados que inclusive não ficam atrás destes grandes mercados naquilo que é a maturação do mercado de sustentabilidade e de online. A Europa Central e Nórdicos claramente é um mercado que há muito potencial naquilo que é também pelo nosso modelo de negócio. Mas também há muita oferta já, não é? Nesses Há mais oferta, sem dúvida. E isso vai ser um desafio extra. Mas não podemos deixar de ir para um mercado que tem muito maior potencial naquilo que é a procura, até porque a nossa barreira não é só a procura de sustentabilidade, é o online em si. Portugal está muito atrás naquilo que é Certo. a média da compra online de outros países. E isso para nós é logo a primeira barreira. Somos um mercado online, não é questão da pessoa querer. E vais ter, Sustentáveis. outro desafio muito grande, que é a parte da logística, não é? Porque nós, em termos de logística, estamos muito atrasados relativamente a outros países. Estamos. E isso vai voltando à questão do modelo de logística. Nós trabalhamos muito mais num modelo de logística como o Etsy. Não sei se conhecem o Etsy. Uma empresa que acho que fatura 40 milhões por mês. Acho que um lugar assim, ou transaciona em produtos. Não quero passar esse erro, mas é algo assim desta dimensão em que trabalha produtos artesanais. É um mercado online, mas de produtos artesanais e artesãos. E eles o que fazem é comunicam a oferta com a procura,
ajudando a encontrar estes produtores, o consumidor a encontrar estes produtores, mas depois é enviado pelo próprio fornecedor. E até essa questão, que já agora aproveito, muitos dos consumidores que compram na Plantiers, se compram de vários vendedores, acabam por receber de vários produtores. Cada um utiliza os seus meios logísticos. E aí está outra vez a questão de olhar só para aquilo que nos chega. Porquê? Porque se tivéssemos um armazém, que é a questão de como outros funcionam, nós teríamos que todos os produtores enviarem os produtos para este armazém, para nós fazermos a logística lá e depois enviarmos para os consumidores. Basta ver um vídeo no YouTube dos armazéns da Amazon para perceber a loucura. Aquilo é incrível. loucura. Aquilo é incrível. E aquilo é a ficção quase já a realidade, não é? Mas a nível de transporte, ou seja, de pegada, da própria pegada ecológica, imagina, se tiver um produtor ao meu lado, o produtor está ao meu lado, eu comprar online, mas os armazéns forem no norte do país, eu vou estar a comprar online, mas vou estar a receber dos armazéns lá de cima. São uma viagem muito maior. Exatamente. Mais uma vez, isto da sustentabilidade é complexo, mas temos que ser muito realistas e objetivos nesta questão. Onde o que nós sabemos garantidamente que se o produtor enviar diretamente para o consumidor, a pegada será sempre mais direta, não é? Ou seja, mais baixa, porque é direto o transporte. Vocês também estão na componente dos produtos perecíveis, de produtos agrícolas? Não? Sim, nós começámos já com alguns destes, muito também porque temos muitos produtores no interior que fazem um trabalho excepcional. Desde o início da Anhá Nova tem muitos produtores que começaram a trabalhar connosco, dando o exemplo porque estiveram connosco desde o início. E agora temos que ter sempre, obviamente, temos sempre a limitação dos perecíveis no comércio online, certo. E aí é uma limitação, como é óbvio. Ok. Então e sobre a China e os Estados Unidos? Desculpa, é verdade. A China e os Estados Unidos. Falámos da Europa, a China e os Estados Unidos acho que são temas completamente diferentes, inclusive. Podem levantar o mesmo nível de dificuldade elevado, mas são completamente diferentes. Na China não faço a mínima como é que é. É algo que tenho vindo a trabalhar, mas não sei como é que funcionará o mercado lá. Agora, os Estados Unidos, e até pela questão do evento, eu acabei por estar mais próximo dos Estados Unidos e do mercado dos Estados Unidos, tenho ido lá mais vezes a reuniões e apercebi-me que há um mercado, primeiro qualquer nicho de mercado é enorme lá, primeiro que tudo, nos Estados Unidos. E depois percebi que havia realmente pessoas que sentiam que tinham a preocupação, mas não tinham um sítio one-stop shop. Também essa é uma das coisas. Não tinham one-stop shop. Toda a gente nos Estados Unidos acaba por dizer, isto realmente até faz sentido. Eles também compram muito local, não é? Tem muitas... Mas compram muito online. Muito online. Os Estados Unidos compram muito online. E mais uma razão, ou seja, não é uma barreira que nós teríamos lá. Os Estados Unidos têm uma coisa que a Europa não tem. Há várias que não têm, mas há uma que me sobressai na questão do empreendedorismo, das startups e, por fim de contas, na Plantiers, que é, eles são um continente, a verdade é essa, eles são um continente que fala a mesma língua, tem os mesmos canais de comunicação, e isto facilita imenso a nível de negócios, a nível de facilitar investimento e acreditar em crescimentos de empresas. Era o equivalente, e pensemos nós, imaginemos que a Europa de repente falava toda a mesma língua e havia canais que era visto por toda a gente. Um golpe de comunicação de sucesso, ou seja, uma comunicação que era bem feita da empresa, feita no meio destes, o impacto de crescimento e de exponencialidade e de... Sim, e é logo para toda a Europa. É para toda a Europa. E isto depois vê-se, depois é um dominó, um efeito dominó. Ou seja, tu vais a um investidor na Europa dizer que vais apostar no mercado europeu com este crescimento tal, ou seja, um crescimento exponencial, etc., uma projeção, a facilidade com que ele realmente vê isto possível na Europa vai ser sempre diferente de como vê nos Estados Unidos, e explica-se por estas razões. Até pela própria questão que eu te coloquei, para que país é que tu queres ir, tu nos Estados Unidos não vais perguntar para que estados é que tu vais. Exato. Até se pode começar estrategicamente, pondo algumas bandeiras de comunicação em alguns estados, mas nunca podemos deixar de pensar que há este canal, esta via nacional que podemos chegar onde na Europa não temos. Ou seja, há uma escala continental, que é um país. Então já estou a ver que estás excitado com os Estados Unidos, com a oportunidade. Vou ser sincero que no último ano apercebi-me que é um mercado mais possível do que se imaginava da questão, porque houve-se muito agora os Estados Unidos por causa da questão política também, de não estar muito no barco da sustentabilidade. Sim, por causa do Trump.
do Trump e há não muita só. gente, há muita gente que pensa de outra forma. E vemos os privados a fazer isso. Eu Então- sinto um efeito quase de inimigo comum dentro dos privados nos Estados Unidos, em que, por haver esta posição política, os privados parece que se estão a reforçar mais ainda no outro. Então, agarrando nos Estados Unidos, como é que surge o maior evento de inovação sustentável do mundo? Isto tem alguma coisa a ver com o facto de Lisboa ser a capital verde? Acabou por ter. Nasceu mas daí? Não, por acaso não. Foi curioso. Acreditemos no que acreditarmos, houve muitas coincidências aqui para isto acontecer. É como tudo na vida, né? É como tudo na vida. É aquela história. Tem que haver o timing certo, tem que ter a sorte certa, mas é bom que estejas em jogo para que quando aconteça a coisa se concretize. E nós estávamos em jogo, já tinha na gaveta a ideia de fazer um encontro offline por várias razões. Que fizesse o mesmo que estamos a fazer online. Mas Portanto, uma montra de fornecedores, produtos. Exatamente. Expor e promover os produtos que têm uma base de sustentabilidade. E foi um pouco cozinhado a fogo lento esta ideia, onde até tivemos um primeiro cheiro de um evento destes em 2018, peço desculpa, que foi um The Gathering, que o professor Mohan Munasinghe, que tem sido uma peça fundamental neste nosso crescimento e tem um consultor embaixo da marca, é do Sri Lanka. Ele era vice-presidente do painel das alterações climáticas quando ganharam o Prémio Nobel da Paz em 2007, portanto foi um dos cientistas premiados como vice-presidente da organização. E já tínhamos feito um pequeno evento desde porque ele vinha trabalhar connosco a Portugal e nós acabámos por aproveitar a vinda dele para fazer um pequeno The Gathering. E nós pensámos, nós temos produtores, vamos aproveitar e vamos fazer aqui um pequeno espaço, não era suposto, arranjar um pequeno espaço para expor. E a procura deste espaço por parte destes produtores e fornecedores, tanto como das pessoas para verem e conhecer, mesmo nesta escala mais pequena, tínhamos 15 produtores, salvo erro, em que foi uma coisa pensada em 2 semanas antes e aquilo encheu. E nós mesmo assim tivemos 300 pessoas neste evento, ou seja, sem grande comunicação, sem grande trabalho pensado nesta área. Então foi aí que houve a primeira noção de que fazia sentido. E depois neste fogo lento cozinhado falámos com o professor, ele disse que fazia todo o sentido, ele disse que já não ia mais a COPs, já foi a tudo e mais alguma coisa, ele é um dos maiores especialistas na área climática, não ia mais às COPs, nem ia mais a encontros políticos, porque a pegada era muito maior daquilo que saía lá, que não se via grande concretização. E eu disse, então vamos fazer um evento sobre a concretização, vamos fazer um evento sobre as soluções e sobre quem está realmente no dia-a-dia, pessoas que eu vejo, eu no ambiente empreendedor a criar novas ideias. E depois ainda surge também outra entidade, acho que houve 2 fundamentais na criação deste evento, que foi a Agência de Informação das Nações Unidas, que nos deu um selo importante institucional, mas também um canal de trabalho concreto, que eles disseram que fazia sentido e queriam apoiar a nível também de conteúdo e de trabalho connosco este evento. Tendo estas 2 parcerias, avançámos, vimos que havia material e solo fértil para fazer este evento e aí sim depois percebemos que fazia mais sentido ainda quando Lisboa ganha a capital verde europeia para este ano e o governo... No fundo validou aquilo que vocês já queriam fazer, não é? Exatamente. Tu disseste, é agora, exatamente. Isso eu digo sempre, é agora. Mas ali ainda me deu força para dizer agora. E o governo também, porque o governo tem se posicionado de forma muito ambiciosa e bem na questão de combate às alterações climáticas na energia. Ou seja, as metas que o governo português em relação à média daquilo que são outros governos, nestes níveis, é muito ambiciosa. E acho bem. Sérgio, portanto, então nós queremos trabalhar nesse sentido. Rapidamente o que é o evento. O que é que vai ser o evento? O evento, Planeteers World Gathering, é um encontro dedicado aos changemakers e às soluções. Ou seja, ao empreendedorismo para a sustentabilidade e à inovação. Porque acreditamos que é apoiando estes que realmente vamos mudar as coisas. E isto é, falando de business, estamos a falar de negócios, não podemos estar só a falar... É preciso também haver voluntariado e filantropia, mas não podemos só falar disso para as coisas mudarem e a economia mudar. E isso é preciso as startups e a inovação. E número 2, que é trazer os ingredientes para que estes cresçam. E estes ingredientes são um dos 3, ou os 3. Era ou investimento, comunicação, ou parceiros estratégicos que ajudassem, ou grandes empresas, ou municípios que ajudassem depois a implementar, a testar e a crescer os negócios. E isto, o online é muito bom para algumas coisas. Eu acho que isto a nível do encontro pessoal e do networking não há nada como um encontro oficial. Então criámos este evento para final de abril. Aliás, eu achei muito interessante no vosso manifesto dizerem que vocês não são ativistas ambientais. We're not sustainable freaks. Não é? Portanto, acho isso muito interessante. Porque de facto hoje em dia para atuar no ambiente
E para defender a sustentabilidade não é preciso ser ativista ambiental. Acho que cada vez mais todos nós nos vamos tornando Exato. ativistas ambientais sem o ser, não é? Sim, é importante, nós queremos realmente mudar isto de uma forma global, não é? Tem que se criar negócios à volta disto e tem que se criar sustentabilidade e criar valor, não é? Porque se estamos a falar só de ativismo e de voluntariado, a coisa fica sempre ali como um nicho. E abre outro ramo nesta conversa do evento. Este é o business, isto falei, os 3 ingredientes. Há outro ramo que é importantíssimo, que é o ser cool. Não outra palavra, acho eu. Este evento tem que ser cool, e o que é que isto quer dizer? Tem que ser atrativo para as pessoas. E atrativo para as pessoas, para participarem, mobilizarem e sermos cada um ativistas no nosso dia-a-dia, nas ações que tomamos, só há uma forma, que é não apontar dedos uns aos outros, a dizer tu não fizeste aquilo e tu fizeste aquilo e aquele não faz este. Não pode ser. Tem que se tornar aquilo inclusivo. Aliás, sustentabilidade é ser inclusivo também. Certo. A nossa framework deste evento baseia-se nas ODS, nas 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que lançou há uns anos esta agenda para 2030, onde estes 17 objetivos incluem-se questões ambientais, questões sociais e económicas. E é este equilíbrio perfeito e esta inclusão perfeita que realmente até as Nações Unidas, os cientistas, dizem que tem que acontecer. Sérgio, qual foi o critério para escolher as pessoas, os speakers que vão estar no evento? Porque eu sei que vocês têm vários nomes muito conhecidos. Primeiro queríamos uma variedade. Queríamos perspectivas diferentes, backgrounds diferentes, histórias diferentes. Isto era a primeira ideia global daquilo que seria o evento. Segundo, nós queríamos que se baseassem muito mais uma vez naquilo do business e o cool. Onde, usando estes dois requisitos, começámos a ver qual é que pode ser a pessoa que mais dentro da área de investimento e que é conhecida internacionalmente pode vir cá. Do Shark Tank, o Daymond John, que é um dos investidores do Shark Tank nos Estados Unidos, ele é considerado o People's Shark, ele investe muito na comunidade, começou a investir muito na proteção das abelhas, por causa, ele diz que foi um abre-olhos, uma startup que fez um pitch no Shark Tank, que acho que era Bee Thinking. Ele começou a investir ainda mais na proteção de ecossistemas de abelhas, proteção de tubarões, etc. Depois era uma área, curiosamente, proteção de tubarões, e depois a área de CEOs e de empresas. Está-se a autoproteger, não? A se autoproteger, exatamente, do ecossistema dele também. E depois queríamos trazer empresas e organizações que trazem ferramentas para o business perceber o quão sustentável é ou não é e como é que o pode ser. Onde, por exemplo, eu só estou a dar exemplos, temos mais de 100 speakers a vir a este evento, nacionais e internacionais, a Maria Internacional, onde a Future Fit Foundation, que é originária de Inglaterra, Holanda, eles criaram uma ferramenta que permite às organizações perceberem o quão estão ou não a caminhar para as ODS, para aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e como é que podem fazer mais por isso. É basicamente um guia de orientação neste sentido. E há ainda uma terceira área, que é a questão de política, onde vem, por exemplo, a Gina McCartney, que trabalhou, era administradora da EPA, na altura do Obama, e que vai trazer muito também, mas com histórias práticas, o que é que estava a acontecer no terreno, em função da influência política. Sim, eu vi uma ausência muito grande, que é do Donald Trump, mas pronto. É verdade, sim, ainda não chegou o convite lá, acho eu, não sei. Mas acho que ainda não enviámos também. Olha, Sérgio, e então como é que as pessoas podem participar? Já agora assim muito rápido para... As pessoas que queiram participar para ver estes oradores e ver os projetos e fazer as reuniões, etc., têm os bilhetes no planeteers.com ou na blueticket.pt, que tem lá os bilhetes também disponíveis. Os projetos, e pessoas que tenham projetos que queiram ainda estar presentes, e isto não é conversa de vendedor, realmente temos o espaço mesmo já quase lotado, também podem, aí sim no planeteers.com, também ver como é que podem registrar a sua startup e o seu projeto, onde conseguimos uma coisa muito interessante, que mais do que ter um prémio financeiro que será simbólico, mais do que isso, daremos o espaço à startup vencedora deste prémio Planeteer para ter o seu momento Shark Tank em Portugal e fazer o pitch e falar 15 minutos com o Daymond John, por exemplo. Mas vocês ainda têm outros prémios, não é? Ou seja, temos um concurso em termos de sustentabilidade? Nós, mais do que, ou seja, o evento em si como espaço é isto, ou seja, temos um espaço de exibição e as talks, onde vamos estar com vários workshops a acontecer e promover o network e o conhecimento. Mas temos em paralelo a acontecer um concurso de prémios em que há 6 categorias, em que uma delas foi a que falei, que é das startups,
mas achámos que havia outros meios que podíamos usar como reconhecimento do trabalho que fizeram no ano anterior e criar isto uma rotina, porque isto é suposto também acontecer anualmente, que é, para além das startups, temos as ONGs, temos a investigação, onde entram as universidades, temos as escolas básicas e de ensino obrigatório, que também há muitas a implementar isto no sistema de ensino e a fazer mudanças na sua própria escola. Temos de comunidades, onde municípios e regiões podem dizer como é que estão a implementar as ODS, ou estão a melhorar a sustentabilidade, mais uma vez, ambiental, social e económica dentro da sua região. E por último, que foi a última que criámos, porque achámos que faria todo o sentido, principalmente sendo o nome Planeteers, era dar um prémio Planeteers cidadão. Ou seja, alguém que nós conheçamos, em que não tenha uma organização, não tenha uma estrutura, mas que diariamente faça um trabalho que seja importante reconhecer, a nível social ou ambiental, aos dois, nós queremos também premiar pessoas que alguém conheça e possa recomendar para ganhar este prémio. Muito bem, Sérgio. Acho muito interessante e fica aqui o apelo já no dia 23, 24 e 25. Exatamente. Não é? De abril. E vocês ainda têm uns eventos um bocadinho antes. Acontecerão outros side events que vamos anunciar, tanto nas redes sociais ou no nosso site, mas o core event será mesmo 23, 24 e 25 de abril na Altice Arena. Excelente. Vamos à frigideira? Vamos à frigideira. Pronto, Sérgio, nós temos aqui uma frigideira, sabes que isto é um Bitalk. Certo, Portanto, certo. Tenho aqui uma frigideira com vários ingredientes, vou-te pedir que escolhas um. Ok. É um envelope, tiras a pergunta, lês em voz alta e respondes. Ok, combinado. São os ingredientes. Portanto, são os ingredientes do Bitalk, não é? Exatamente. Vamos aqui ao ovo. É de galinhas de campo, não é? É biológico. É biológico, é biológico. Acreditas num planeta 100% sustentável? Não. Não há, eu honestamente não acredito em 100% de sustentabilidade. A nossa presença só aqui neste planeta tem um impacto pela nossa existência. Acredito também que não é preciso ser 100% sustentável para que consigamos viver daqui de forma equilibrada e com o que interessa. Ser sustentável interessa é fazermos de tudo para que tenhamos todos qualidade de vida, em todo lado e sempre, e de forma contínua. Não há animais com uma vida 100% sustentável? Não. Todos os animais têm um impacto, não é? O 100% sustentável, ou seja, que é tudo, é não ter impacto. E é impossível. A partir do momento que respiramos, não é? Que estamos existimos, aqui, não é? somos carbono, nós somos carbono, temos uma pegada carbónica logo na nossa existência e ao existirmos temos uma pegada. Mas o planeta não exige de nós isso também. Portanto, o planeta exige é que nós saibamos trabalhar de forma equilibrada, porque não precisamos ser 100%, precisamos de ser 50%, depende das áreas que estamos a falar, ou da escala que estamos a falar, é o suficiente para sermos mais sustentáveis e continuarmos a viver com a qualidade de vida que todos devemos ter. Bem, Sérgio, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito O obrigado. Bitalk fica por aqui. Para a semana temos mais um episódio, portanto já agora nos dias 23, 24 e 25 temos o World Gathering da Planeteers e para produtos sustentáveis, planeteers.com. Está à espera de que toda a gente contribua ainda mais para a sustentabilidade. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado.